Trabalhar como motorista de aplicativo à noite não é fácil, mas comigo as corridas geralmente são tranquilas. Naquela noite, porém, a ansiedade tomava conta de mim. Chovia forte, o tipo de tempestade deixam as ruas completamente desertas e o céu se iluminar com relâmpagos constantes. Aceitei uma corrida em um bairro afastado e, quando cheguei ao ponto de encontro, vi um homem parado sob um poste. Ele estava usando um casaco comprido, com o capuz cobrindo boa parte do rosto. Hesitei por um segundo, mas destravei as portas e o deixei entrar. Noite feia, hein? Comentei, tentando quebrar o silêncio. Ele apenas murmurou algo que não entendi, mantendo os olhos fixos na janela. Durante os primeiros minutos, a corrida foi silenciosa. Ele parecia inquieto, mexendo-se constantemente no banco de trás, mas eu tentava não dar muita atenção. Foi só quando ele começou a fazer perguntas que as coisas ficaram estranhas. Você costuma pegar corridas por aqui? Perguntou com a voz baixa, quase sussurrando. Respondi que sim, mas que normalmente as pessoas evitavam sair durante tempestades. E você avisa alguém antes de aceitar uma corrida? O tom da pergunta fez meu corpo arrepiar. Era uma pergunta muito específica e fora de contexto para um estranho perguntar. Enquanto ele falava, vi um relâmpago iluminar o interior do carro, revelando que ele segurava algo volumoso debaixo do casaco. Tentei manter a calma, mas minha mente estava acelerada. O que ele estava segurando debaixo do casaco? Tentei não olhar diretamente, mas o volume era impossível de ignorar. Ele percebeu meu desconforto e deu um sorriso sem graça, amarelado. Você sempre dirige por essa área? Perguntou novamente, como se quisesse confirmar algo. Meu instinto me dizia para eu sair daquela situação, mas algo dentro de mim tornava impossível simplesmente parar e mandá-lo sair do carro. Então, tentei algo que me parecesse mais seguro, puxar conversa para não parecer nervoso e quem sabe ganhar a empatia daquele estranho. Costumo pegar corridas por aqui, mas essa tempestade deixou a noite mais fraca, poucas corridas até agora. Ele riu baixinho, mas não respondeu. Quando a chuva começou a piorar, ele deu a próxima instrução. Dobre naquela estrada ali. Olhei para onde ele apontava e vi que era uma via estreita e mal iluminada, praticamente deserta. Tem certeza? Parece um atalho meio perigoso com essa chuva, respondi, tentando ganhar tempo. Ele apenas repetiu, dobre ali. Meu coração estava disparado, mas fiz o que ele pediu, já pensando em como sair daquela situação. Enquanto dirigia pela estrada escura, cada relâmpago parecia trazer um novo nível de tensão. Ele estava quieto agora, mas o silêncio era ainda pior do que suas perguntas. Enquanto avançávamos pela estrada, percebi que ele começou a mexer no casaco, como se estivesse ajustando o que estava escondendo. Cada movimento parecia que ele estava se preparando para algo, para agir. Eu tentava manter os olhos na estrada, mas minha visão periférica estava fixa nele. Foi quando ele quebrou o silêncio novamente. Você acha que consegue sair dessa tempestade? A pergunta parecia inocente, mas àquela altura, tudo naquele cara me incomodava. Respondi com um espero que sim. Naquele momento, vi um relâmpago iluminar a estrada à frente. Não havia nada além de escuridão e árvores. Minha mente já estava em alerta máximo. Olhei rapidamente para o painel do carro, como se estivesse checando algo, e disfarçadamente pressionei o botão para abrir o aplicativo no meu celular. Ele notou e disse, está tudo bem com o carro, né? Não quero ficar preso aqui. Tentei manter a calma e respondi que estava apenas verificando o GPS. Mas, por dentro, eu sabia que precisava fazer algo rápido. A chuva dificultava qualquer manobra arriscada, e o isolamento da estrada significava que não havia ninguém por perto para ajudar. Eu precisava de um plano, e rápido. Foi então que tive uma ideia. Reduzi a velocidade de forma súbita, fingindo que algo estava errado com o carro. Droga, parece que o motor está falhando, disse, tentando soar natural. Ele ficou em silêncio, mas seus olhos agora estavam fixos em mim. Encostei o carro no acostamento, mantendo o motor ligado e a porta do motorista destravada. Antes que ele pudesse reagir, virei para ele e disse, vou verificar lá fora. É melhor ficar no carro. Ele me observou por um momento, mas não se moveu. Assim que saí, fechei a porta, mas não completamente. Caminhei até a frente do carro, fingindo inspecionar o capô, enquanto usava meu celular para enviar um alerta de emergência pelo aplicativo. A chuva caía pesada, e meu coração parecia bater no mesmo ritmo dos trovões.
Quando olhei de relance pelo para-brisa, vi que ele estava se mexendo no banco de trás, talvez tentando entender o que eu estava fazendo. Foi então que ouvi a porta do passageiro abrir. Ele saiu lentamente, segurando o casaco com força contra o corpo. Não esperei para ver o que ele faria. Dei a volta no carro e entrei rapidamente pela porta do motorista que deixei destravada. Tranquei todas as outras portas e acelerei com tudo, deixando na chuva. Enquanto me afastava, vi pelo retrovisor sua figura parada no meio da estrada, iluminada por um relâmpago. Não sei o que ele queria ou o que estava escondendo, mas sei que foi por pouco. Naquela noite, prometi a mim mesmo que nunca mais aceitaria uma corrida em uma estrada isolada durante uma tempestade. Naquela noite, o último trem parecia mais vazio do que o normal, como se todos tivessem decidido evitar a tempestade que dava sinais lá fora. Eu estava sentada perto da janela, observando os relâmpagos cortarem o céu, enquanto o som da chuva era abafado pelo ruído constante do trem. A viagem até minha estação foi tranquila. Quando o trem parou e as portas se abriram, desci rapidamente, me protegendo como podia da chuva com uma jaqueta fina. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes que piscavam ocasionalmente pelos flashes de relâmpagos. Comecei a caminhar em direção à minha casa, tentando ignorar o fato de estar completamente sozinha naquela tempestade. Foi quando percebi que não estava. De relance, vi que um homem tinha saído do trem alguns segundos depois de mim. Ele estava distante, mas seguia na mesma direção que eu. Tentei não dar muita atenção no início, poderia ser apenas outro passageiro indo para casa. No entanto, a sensação de desconforto crescia a cada passo. A cada vez que eu acelerava, ele fazia o mesmo. Os relâmpagos o iluminavam por breves instantes, mas nunca o suficiente para eu distinguir seu rosto. Olhei para trás novamente e confirmei, ele estava definitivamente me seguindo. Meu coração começou a disparar enquanto eu tentava decidir o que fazer. A rua era estreita, com poucas casas e nenhuma iluminação constante. A tempestade abafava os sons ao redor, o que tornava quase impossível ouvir seus passos, mas eu sabia que ele estava lá. Um relâmpago iluminou a rua por um instante, e eu o vi mais perto do que antes, com as mãos nos bolsos e o capuz cobrindo boa parte do rosto. Tentei disfarçar minha preocupação, mas minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular para ligar para alguém. Sem sinal. A tempestade parecia ter derrubado tudo, e minha única opção era continuar andando, rezando para que ele desistisse. A chuva encharcava minha roupa enquanto eu acelerava o passo, tentando me manter em ruas mais abertas, mas não adiantava. Ele continuava me seguindo, mantendo a mesma distância, como se estivesse esperando por algo. Meu grito de "Quem está aí?" se perdeu no estrondo de um trovão, mas ele não respondeu, talvez não ouviu, ou simplesmente me ignorou. Senti um pânico ainda maior, como se cada passo fosse me levando para um beco sem saída. Foi então que vi uma viela à frente, estreita, mas iluminada o suficiente para eu entrar e quem sabe ter mais sorte ou alguma ideia. A real é que eu precisava despistá-lo antes que ele me alcançasse e possivelmente me machucasse. Sem pensar muito, virei rapidamente na viela e comecei a correr, tentando ser o mais rápida possível para que ele não tivesse tempo de reagir à minha tentativa de escapar. O chão molhado fazia meus pés escorregarem, e os batimentos do meu coração pareciam ecoar na minha cabeça. Continuei, guiada apenas pelos relâmpagos e pela minha determinação de fugir. Cheguei ao final da viela e virei novamente, desta vez me escondendo atrás de uma pequena estrutura de metal que parecia um antigo depósito. Minha respiração estava ofegante, uma mistura de medo e cansaço pelo dia de trabalho e pela corrida na chuva, mas fiz o possível para me acalmar e ouvir. No meio da tempestade, os sons eram distorcidos, mas então ouvi passos pesados e arrastados. Ele estava chegando. A cada segundo que passava, meu corpo ficava mais tenso. A luz de um relâmpago iluminou a viela, e eu vi sua sombra projetada na parede oposta, alongada e disforme. Ele parou bem na entrada da viela, como se estivesse farejando o ar. Sua postura era inquietante, cabeça levemente inclinada, ombros tensos, como um predador à espreita. Notei que ele segurava algo nas mãos, talvez uma espécie de objeto brilhante que refletiu a luz por um instante. Segurei a respiração e esperei, o som da chuva se misturando com o pulsar do meu coração nos ouvidos. Tentei pensar no que fazer se ele me encontrasse, mas minha mente estava em branco. Foi então que tive uma ideia, joguei minha mochila dentro de uma lixeira próxima, o barulho metálico ecoando pela viela.
O homem virou a cabeça bruscamente na direção do som, e eu aproveitei para correr pelo lado oposto. A distração funcionou, mas por pouco tempo. Assim que ele percebeu que a mochila não era eu, ouvi seus passos se tornarem mais rápidos, o som das botas batendo contra o chão molhado ressoando como um tambor acelerado. A tempestade parecia conspirar contra mim, abafando qualquer grito de socorro que eu pudesse tentar dar. Vi uma rua mais movimentada à frente, com algumas luzes acesas, e sabia que minha única chance era chegar lá antes que ele me alcançasse. Corri com toda a força que tinha, minhas pernas queimando e o frio da chuva me fazendo tremer. Não me atrevi a olhar para trás, mas podia sentir sua presença cada vez mais próxima. Finalmente, virei a esquina e vi um pequeno bar ainda aberto, com luzes brilhantes que pareciam um sinal de salvação. Sem hesitar, entrei correndo, minha respiração descontrolada e minhas roupas completamente encharcadas. Os poucos clientes e o atendente me olharam, surpresos, mas eu só consegui dizer: por favor, me ajudem. Tem alguém me seguindo. Antes que alguém pudesse reagir, olhei pela janela. A rua estava deserta. Ele havia desaparecido. Mesmo assim, não consegui relaxar. Passei o resto da noite no bar, esperando a tempestade passar e tentando entender o que ele queria. Até hoje, não sei quem ele era ou por que me seguiu, mas o medo daquela noite ainda me acompanha toda vez que caminho sozinha à noite.